Olá, bem-vindo ao Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio e pelo Facebook. Você que acompanha a gente já sabe, a gente tem ali no Facebook um momento de esquenta e começa agora ao vivo a nossa live no Facebook. Por isso é super importante a sua participação. Se você está com a gente aí pela mídia social, comente, curta, compartilhe, conte as suas histórias, as suas experiências, envie para a gente as suas questões, a gente quer te ouvir através das postagens. E nas postagens também, a gente coloca ali conteúdo sobre o tema que está sendo tratado aqui no estúdio, mais conteúdo, para que o nosso debate fique cada vez mais rico e possa inspirar várias escolas por esse Brasil afora, enfim, por todo, já que a gente está na internet, enfim, sem fronteiras. E se você está acompanhando a gente pelo conforto de uma tela maior aí de casa, pelo canal da Multirio na NET, o canal 26, você já sabe, a gente tem o nosso WhatsApp, por onde você também manda as suas questões, manda as suas perguntas e participa com a gente. A sua participação é super importante e eu quero te ouvir. E o tema de hoje é sobre os múltiplos caminhos que levam à leitura na escola. E aí eu trago dados para vocês que dão mais ou menos um panorama da nossa situação no país. Acompanhe aqui. A leitura no Brasil ainda apresenta números modestos, apesar do crescimento dos índices nos últimos anos. Né? A gente teve aí uma variação de 2011 até 2015 de 50% para 56% de leitores no Brasil. Então, a gente aumentou um pouquinho, né? E essa concentração de leitores, pelo resultado da pesquisa feita pelo Instituto ProLivro, a gente tem uma concentração dos brasileiros leitores na faixa etária, no que seria o equivalente ao ensino fundamental e ao ensino médio. O que traz para a gente um cenário de que a escola é um ambiente que propicia, que estimula a leitura, já que essa é uma faixa etária escolar, mais até do que na graduação, do que a leitura na universidade. Mas, ao mesmo tempo, esse dado ele tem uma contradição, que é o seguinte, essa pesquisa feita pelo Instituto ProLivro mostra que, apesar da gente ter uma concentração de leitores nessa faixa etária escolar, do ensino fundamental, seja 1 ou 2, os leitores pesquisados entre 5 e 17 anos, eles afirmaram que a leitura deles é uma iniciativa própria, e não um estímulo da escola. Cada vez menos o estímulo à leitura parte da escola. Então, isso vale para a gente pensar como estimular a leitura na escola. Todos os caminhos levam à leitura, e se a gente lançar a mão das mídias digitais, da animação para estimular a leitura? Esse é o assunto de hoje e a gente vai mostrar uma experiência fantástica feita pela professora da sala de leitura da Escola Municipal, Eunice Weaver, falei certo, né? Eunice Weaver, aqui no Rio de Janeiro, que é a professora Clarice Campos. Seja muito bem-vinda ao Hashtag Educa, professora. Boa tarde. E a gente também tem aqui do lado o diretor de animação da Multirio, o Frata Soares. Bem-vindo, Frata. Eu agradeço o convite. Obrigada a vocês dois. E olha, eu tenho certeza que você vai se divertir com o que a gente vai falar aqui hoje, o que a gente vai mostrar para vocês. Eu começo com a Clarice, te perguntando o seguinte, você propõe ali um casamento, uma parceria entre a literatura e a animação. Por quê? Então, porque a literatura é isso, ela é generosa, ela tem fronteiras porosas e justamente permite agregar, compartilhar com a música, com as artes plásticas, com a dança, com o teatro e com as tecnologias e, no caso aqui, o trabalho com a animação. A possibilidade de agregar prazer, o lúdico e aquilo que os alunos trazem, porque o momento histórico que estamos vivendo é esse, né? É de imersão nas mídias e esse cruzamento, a possibilidade de cruzamento de mídias. Mas por que você escolheu a animação especificamente? Pois é, porque não trabalho só com a animação, eles produzem também curtas com eles, atuando, mas a animação, porque fiz o curso, né? E é um curso oferecido para professores da rede pública do município do Rio de Janeiro,
E eu fiz esse curso já desde 2013, todos os anos venho fazendo, né, repetindo. E nós temos toda a possibilidade dentro da escola, porque nós temos os equipamentos para isso, eles emprestam também. Então, eu acho que é fácil para eles. Né? É com o pessoal do Anima Escola, né? Do Anima Escola. Do Anima Mundi, né? Isso. Frata, você acredita que a animação é um dos grandes aliados para criar o interesse do público pela leitura? Sim, até por essa questão de você ter elementos que são bem próximos da criança, né? Então, através de todas as mídias, a televisão, ela está imersa nessa cultura, né? Cada vez mais ligada à imagem, ao movimento. Então, por estabelecer esse contato direto, fica mais fácil, né? Você já estabelece uma ponte, né? E ele já meio que já se predispõe a aceitar o que você vai falar, o que vai ser passado. Então, é importantíssimo, uma ferramenta, como você falou, muito própria, né? Muito de acordo com esse mundo que nós vivemos. Então, se eles se apoderam disso, se eles dominam isso, então fica mais fácil até para você depois até ajudar no desenvolvimento crítico daquilo que eles veem também na mídia. Hoje em dia, eu acho que a gente tem uma facilidade incrível com isso, né? Porque alguns celulares têm aplicativos que já fazem stop motion, né? Com as fotografias pessoais. Você vai lá, pega a sua foto e consegue fazer o stop motion com a sua foto. Eu acho que nunca se viu tanta imagem. A gente hoje vive um momento, você falou de um momento histórico, né? Eu acho que a gente nunca esteve tão próximo da imagem, seja ilustração, fotografia, como a gente está hoje. Sim. Né? E você partir disso para a literatura é um caminho que talvez você parta do texto pictórico, digamos assim, para o texto escrito. Quais foram os textos que você utilizou? Quais foram os livros que você utilizou? E como é que é o trabalho na escola? Você bota a criançada para ler primeiro? Como é que é? Então, muitos caminhos levam à literatura, né? E a literatura nos leva por diferentes caminhos a diferentes lugares. Na realidade, eu trabalho com oficinas no contraturno, são oficinas de memórias literárias, são oficinas de poesia e oficinas de animação. Então, eu trabalho com alunos de diferentes anos de escolaridade, de diferentes idades, de diferentes turmas. E essas oficinas, na realidade, elas são encontros, né? São encontros de memórias, encontros de histórias, encontros de saberes, de aprendizagens, e encontros de amor, encontros de amigos, encontros de afetos, permeados pela história, pela leitura literária. Então, é claro que, como a gente trabalha dentro de um projeto da escola, não é um projeto só da sala de leitura, o professor orienta no sentido de trabalhar com temas relacionados ao projeto, como é o caso desse ano, que nós trabalhamos a contribuição da cultura africana. Então, eu trouxe autores que falam desse tema. Que autores que você trouxe? Eu trouxe Castro Alves, Machado, entendeu? Esse filme que eles fizeram é falando sobre intolerância religiosa, mas não é só isso, é falando também de contribuição africana, né? Nós fizemos pesquisas em cima da capoeira, do candomblé, do maculelê. Então, é aprender juntos. Agora você trouxe aí uma bonequinha, adorei, gente. Ela trouxe o modelo da animação. Eles fizeram 18 personagens desse aqui, né? E aí eles foram costurando, e esses mesmo aqui se transformaram... Você quer mostrar aqui pro Léo? Léo, você consegue fazer fechadinho? Olha eu me metendo. Júlia, para Júlia. Ele é articulado, olha, né? Tem uma estrutura de arame. Eles mesmos que fizeram? Eles fizeram. E é trabalho de parceria, porque sozinho não dá para fazer, né? Animação não dá para fazer sozinho. E é de muito tempo, é um ano trabalhando. Então, eu tenho os meus amigos das outras disciplinas, uma direção que trabalha junto, que apoia. Então, é todo mundo junto. É o professor de ciências que dá o toque, o professor de artes visuais que vai lá para ensinar para a gente proporção, ou como a gente pode fazer para fazer mais movimentos, entendeu?
Então, é parceria, sozinha não acontece. E essa história especificamente fala sobre o quê? De dois amigos que as famílias não aceitam muito a amizade por conta de religião. Então, quando a gente está assistindo o filme, quando a gente está assistindo, porque a gente também faz as sessões cineclubistas, quando a gente está assistindo ou quando a gente está produzindo o filme, na realidade, a gente está usando o filme para ilustrar um conteúdo específico, um conteúdo curricular, mas é além disso, a gente está dialogando com o cotidiano do aluno, com reflexões em cima do que ele traz ou do que ele vive em relação à cultura, à higiene, à orientação sexual, consumo, à vida. Uhum. Isso que ela está falando é muito próprio daquela experiência que vocês tiveram com a série Juro que Vi, né? Que é uma série produzida, você que está acompanhando a gente. Inclusive, a gente vai colocar nas postagens do Facebook, a gente sempre alimenta ali com mais conteúdo sobre esse tema e a gente vai colocar a animação da professora e as produções todas da escola da Clarice, aí nas postagens do Facebook, e também a gente vai colocar a série Juro que Vi, que foi uma série que passou por esse processo colaborativo e de discussão. Vocês foram a fundo com a garotada, né? Sim, sim. E isso que você falou, com relação a despertar o interesse e meio que esse subterfúgio que nós utilizamos, como você falou, não são subterfúgios, mas o aprendizado se torna mais completo a partir desse primeiro processo que você faz de aproximação e de que a criança, diz até uma matéria que eu li outro dia a respeito que o cérebro precisa se emocionar para aprender, né? Então, que lindo isso! E faz isso, quer dizer, uma das partes do hemisfério que a matéria falava, que é acionada para garantir a percepção e a apreensão do conhecimento, está relacionado também com a capacidade de criar, de imaginar. Então, nesse aspecto, no Juro que Vi nós tivemos isso. Era um grupo de vários profissionais da Multirio, junto com as crianças, mas com foco nisso. Isso que você falou, de despertar, de ouvir, né, de olhar junto, de se aproximar delas para saber qual é a visão de mundo que elas têm diante dessa sociedade que nós vivemos, né? Então, de que maneira ela está sendo afetada por todo esse volume de informações e de que maneira ela pode mostrar e acrescentar o olhar dela dentro da... E elas acabaram influenciando o roteiro, porque a série Juro que Vi deu origem a um livro, né, que é o livro que conta todo esse processo de criação da Juro que Vi. E no livro é narrado que foram feitos vários estudos nessa escola e que a lenda do Curupira, porque a série Juro que Vi fala sobre o folclore brasileiro, a lenda do Curupira ela era lida para esses grupos em várias versões diferentes. E essas crianças, então, não é isso, Frata? Sim. Elas colocavam para fora ali as impressões de acordo com aquela história. Sim. Mas tinha pontos de convergência, né? Muitos, Você que está aí assistindo com a gente, confere aí um trechinho do Curupira que a gente vai rodar agora. Eu sou apaixonada, gente, não adianta, sou fã, estou aqui, né, fã da prata da casa, porque é importante a criançada perceber, eu acho que dá para a gente ver nessa animação a leitura de mundo que eles fizeram a partir da lenda, né? A consciência ambiental, a construção do personagem, né, Frata? E nesse trecho específico que foi mostrado, veio também a questão que foi discutida entre eles, que era o papel que representa, né, que é demonstrativo do papel da mãe dentro dessa sociedade, dentro da vida deles. Nesse caso, a ressurreição do tatuzinho mãe, que
que ela é abatida pelo caçador, foi algo que eles disseram que seria de forma que tinha que ter, seria importantíssimo que acontecesse isso para você ver, claro, né? É a mãe, né? O papel da mãe, então ali E isso talvez a gente adulto não percebesse, mas para a criança, a fala da criança é importante, né, Clarice? Justamente, então, exatamente essa a preocupação, porque a rede está aí, eles estão ligados, né? A nossa ocupação enquanto professores, educadores, mediadores de leitura, família, é justamente orientar essa recepção, né? Para que ela seja crítica, né? Para que as escolhas sejam bem feitas e quando eles forem produtores também, para que seja algo salutar, que seja bom, né? Então, nessas oficinas ou nesses encontros, já que essa produção é coletiva, é isso que a gente está falando o tempo todo, de saber ouvir, de argumentar, de ouvir a opinião do outro e entender o argumento do outro, mesmo que ele não concorde com aquilo, porque a gente precisa disso, né? E a criança já aprende, de não ter vergonha de dar a opinião, né? Porque no fundo eles não têm esses preconceitos que a gente às vezes estabelece, né? Então o olhar do adulto às vezes meio que contamina cerceia, né? Essas coisas. Sim, porque na realidade eles não têm, né? Muitos deles não têm ainda. Se não foi imposto pela mídia, se não foi imposto por que vem de fora, a essência em si. Mas às vezes é imposto. E aí a gente precisa mostrar para eles que não existe neutralidade, que as palavras usadas, que as escolhas feitas, talvez tenham sido impostas por processos sociais, políticos, que já vêm já de algum tempo. Ou seja, a leitura crítica na escola, A né? leitura crítica na escola. A gente tem participação aqui, olha, Simone Almeida Blonde. Simone, eu sempre leio os seus comentários. Muito obrigada pela sua audiência fiel aqui ao Hashtag Educa, viu? Eu sou uma apaixonada por livros e a filha de 12 anos também. E Antônio, Adriana, Carla, amo vocês. Catarina Batista, dois queridos, belo trabalho, vida longa a literatura. O Antônio, que eu acho que não é Antônio, eu acho que é a Adriana Carla, viu? Tá chegando para mim aqui estranho. Vamos lá. Adriana Carla, sou mãe representante do ginásio Carioca Coelho Neto. Como voluntária, faço uma eletiva com os alunos do 8º e do 9º ano, reciclamos livros e distribuímos nos espaços de desenvolvimento infantil. Reciclagem com amor. O Luciano Tadeu de Mendonça também, o cérebro precisa se emocionar para aprender. Isso é lindo e de uma profundidade absurda. Andréia Vieira, Clarice, dedicação é o seu sobrenome. Elogio, viu? Admiro muito o seu trabalho. Léo Dias, Frata, acompanho o seu trabalho e sou mega fã. Você é um grande artista, parabéns. Adoro a série Juro que Vi, brasileiríssima. E a Ana Batista, juro que vi, talentos em favor do estímulo à leitura e ao desenho animado. Por falar em desenho animado, a Multirio está nesse momento, a gente estava aqui conversando sobre a sedução do livro. Né? Antes do programa começar, a gente estava no esquenta ali do Facebook, a gente estava falando sobre a sedução do livro, sobre a importância da ilustração. Às vezes você ter um livro feito em pop-up ou outros recursos que te seduzem. A criançada gosta de uma leitura mais lúdica. Seus alunos ainda têm, eles têm essa paixão pelo livro de papel? Como é que é essa relação? Pois é. O livro de papel, nós ainda temos um apego, né, simbólico pelo livro de papel. Eu leio, me distraio lendo bula de remédio, então eu leio o digital, eu leio o suporte eletrônico, eu leio, né? Mas a sala de leitura, a nossa, eu acho que a maioria, possui um acervo muito interessante, né? Então, assim, eles gostam, eles procuram, a maioria ela procura. E a gente está ali para isso, né? Sim. E em relação ao que você colocou, né? A edição, ela é pensada, o tamanho das letras, as cores. Os livros, eu sou leitora desde sempre, mas, olha, eu fico olhando o número de possibilidades que a gente tem hoje, porque eu tinha, e quem tem mais ou menos a minha idade sabe, o máximo que a gente tinha era um livro todo colorido de rosa, ou então todo colorido de azul.
Hoje eu tenho um livro brinquedo que pode fazer som, eu tenho as imagens conversando, né? Porque tem os ilustradores e os autores da palavra escrita e tem os autores dos textos e imagens. Então, assim, é tudo muito rico. E nós temos um acervo diverso e muito bom. Eles procuram, sim. Frata, a gente tem uma animação, que é o Actan, uma animação premiada, né? Aqui na Multirio. A gente já vai exibir um trechinho aí já quando eu chamar. E essa animação acabou dando origem a um livro, ou seja, o processo inverso, né? Sim. E aí eu vou entrar nisso que ela falou sobre a construção do livro, do objeto livro. Antes, vamos ver aí um trechinho do Actan que está disponível na grade da TV aqui. Você assiste o Actan na net, aqui no canal 26, mas vamos ver um trechinho agora. O pessoal já vai rodar. Ih, olha! Este é o Actan, um índiozinho muito forte e corajoso. Apesar de ainda ser bem pequeno, adora desafiar o perigo usando sua esperteza para vencer todos os desafios que encontra. Porém, quando a noite chega trazendo seus mistérios, Actan rapidamente procura abrigo no colo de sua mãe. O índiozinho, quem diria, morre de medo do escuro. Eu sou apaixonada, de novo, eu vou falar isso a cada vez que voltar da exibição do vídeo, porque assim, eu acho espetacular. E para você que não sabe, essa animação, que é da série Que Medo, né? Que Medo. Que Medo, que fala sobre o universo das crianças, as relações com os sentimentos, que a gente está falando aqui tanto, né, Clarice? Sobre o que eles trazem de sentimento, de repertório da vida deles para a gente. Essa série deu origem a um livro animado que o Frata trouxe aqui, a gente vai mostrar ele aqui agora para vocês em papel, ó, um objeto, livro desse que a gente conhece desde os primórdios da literatura. Papel, impressão, ilustração linda. Mas dá uma olhada, eu ontem peguei o celular, fui lá no andar da animação e eu gravei o que eles inventaram. A gente vai soltar agora os vídeos para você ver e eu vou narrando. Olha só. Frata, vamos acompanhar ali no monitor? Você pode ver que é um livro que a gente acabou de mostrar aqui no estúdio e que ele tem, na base dele, um símbolozinho que é igual a um QR Code, é um código. E através de um aplicativo de celular baixado na Play Store, né, você procura lá, vê o aplicativo da Multirio, você baixa e olha o efeito. Assim que você faz a leitura desse código, a página ganha vida, gente. Dá mais uma olhada, a gente vai soltar mais um vídeo, porque estava pesado. Ó, vamos ao restante aí. Cada página que tem aquele QR Code, não é isso, Frata? Sim, você pode ir explicando. Ele indica que naquela página tem essa experiência da realidade aumentada, né? Então, é um software que dispara uma animação que você, ao baixar no teu celular o aplicativo, ele já contém essa informação. Então, o software lê a página e identifica e dispara essa animação. E aí, como a gente estava conversando durante essa gravação aí dos celulares, porque eu fico, obviamente, como fã, deslumbrada, falando sem parar, né? Tem trilha sonora. Também. É uma animação mesmo. Tem a trilha sonora, tem o barulho da mata, tem o passarinho, enfim, que pia. Tem a risada do Actan. Isso é fantástico, né? A série, quando você falou de sentimentos, nesse caso a gente explorou os sentimentos que eram o medo, né? Que é bem comum nessa faixa, que a série é dedicada ao público de 3 a 6 anos. Então, e o papel do medo nesse processo, né? Que basicamente é o quê? O medo, ele não é ruim ter medo, né? Então, é apenas uma maneira da criança identificar algo que causa angústia a ela e nomear essa angústia, né? Então, a partir do momento que eu digo que eu tenho medo de cachorro, medo de monstro, medo do primeiro dia de aula, enfim, esses medos, então me ajuda a idealizar e a nomear aquela minha angústia a partir
consciência que eu tenho, que ela tem, ela pode trabalhar isso e superar esse sentimento. Agora, vocês acham que esse tipo de recurso estimula a leitura? Você imagina seus alunos pegando um livrinho desse e depois indo além? Você disse que a palavra que você já repetiu algumas vezes é paixão. Eu também gosto muito dessa palavra. E quem me conhece sabe que tem duas que eu uso todos os dias, sempre, exercício, que é ternura e encantamento. Isso é um encantamento, porque justamente é a possibilidade de novas apresentações da literatura, de novos espaços, não é? Sim. E possibilidades, novas possibilidades de ler, de conviver com as histórias e com os livros. Não é possível que você vê, nos causa esse encantamento, mas numa criança. Mas eu acho que o fundamental é isso que você falou, né? É um instrumento, é um suporte para que você aproxime a criança do objetivo final, na minha concepção, que é o livro, que é estabelecer esse ato de leitura, que eu acho que é único, que eu acho que não tem, não vai nunca ser sei lá, superado, né? Exatamente, superado por outra. É uma experiência única e isso é que tem que ser estimulado. Tudo isso que imagino, quando você faz uma oficina, quando você faz uma animação, você tem que ter por objetivo final isso, aproximar a criança desse ato de leitura, né? Ampliar, né, a leitura. E quando você demonstra paixão, porque é de verdade, porque é texto, né, porque ele está falando dos livros, né, dessa criação aí, com paixão, com amor. Eu realmente sou leitora, apaixonada por livros e por histórias. Eu vivo literatura na minha vida o tempo todo. Eu gosto de falar de livros, gosto de falar de história, gosto de estar com quem gosta de ler. E os alunos percebem isso. E com o tempo eles também ficam dessa maneira. Eles são multiplicadores também, eles começam a falar de história, eles defendem personagens, eles brigam por conta de personagens, porque é esse universo. E tudo isso por quê? Porque a gente quer ampliar, né? Eu sou formadora de leitores na escola e na vida, né? Mas você é uma professora leitora, que é uma das coisas que a gente bate tanto na tecla, né? Que o professor também tem que ser leitor, né? Eu não sei se ele também tem que ser, eu sei que eu sou. eu acho que todo mundo tem que ter essa relação íntima com os livros e com a literatura. Eu acho que a gente se torna melhor, eu acho, né? E tudo é texto, eu falo com eles, né? A minha roupa é texto. O meu comportamento é texto. A disposição dos livros na sala de leitura é texto, porque se eu estou colocando esse ou aquele livro de frente, né, a literatura africana e indígena, né, não só por conta da lei, mas porque precisa ser estudado, precisa ter nossas raízes, nossa identidade. Exatamente. Se eu estou colocando esse livro e não aquele ali na frente, parece que é displicente que ele esteja ali, né? Eu estou falando, pega esse livro, se eu coloco o trabalho do aluno ali, junto com os livros dos outros autores, dos autores conhecidos, eu estou falando para ele, poxa, o que você produz, a sua poesia, as suas cartas, a sua produção também é importante. E também é obra literária aqui dentro desse espaço. A sua visão de mundo é importante, é importante. Né? Saber o que você pensa, saber... Exatamente. Por aí. Voltando só um pouquinho para a animação, a gente já está chegando aos minutos finais, o Hashtag Educa sempre passa muito rápido, quando o papo é muito bom, como está hoje. O Maurício de Souza, a gente estava falando sobre isso, ele diz que a ilustração, e aí indo para a animação, é uma narrativa, né? Está contando uma história, o desenho conta uma história por si só. Sim. Né? Ela tem ali a pontuação numa exclamação, quando a gente, na hora de fazer uma animação, pontua o sinal, né, da exclamação com né, um som maior. A expressão do personagem, no movimento. Né? A animação ela tem essa característica, né, de ser mais uma ferramenta para isso, para essa capacidade, essa necessidade que nós, como seres humanos, temos de nos expressar, de contar a nossa história, a nossa visão de mundo. Então, nesse ponto, é uma narrativa, tem todos os elementos inerentes à técnica, mas basicamente é isso, é mais uma ferramenta para que você utiliza para se expressar.
É uma outra maneira de contar a história, né? Isso. Porque no caso da sala de leitura, no caso das animações que eu faço com os alunos, normalmente são animações em cima de livros do acervo da sala de leitura. Então, quer dizer, é mais uma possibilidade de contar aquela mesma história. Isso. A gente já está terminando. Frata, tem projeto novo da animação vindo por aí ou não? Tem um projeto aí que a gente vai agora trabalhar com pré-alfabetização, né? É uma sériezinha, né, voltada para esse público, que vai, de forma criativa e lúdica, auxiliar nesse processo de alfabetização aos professores e aos pais responsáveis. Queridos, muito obrigada pela participação aqui no Hashtag Educa. Clarice, obrigada por ter vindo. Frata, obrigada, parabéns pelo trabalho, parabéns para você também, Clarice. E obrigada a você que acompanha a gente sempre aqui no Hashtag Educa. Você já sabe, tem mais informação, mais conteúdo no portal da Multirio e aqui pelo Facebook. Você acompanha as animações da Multirio na nossa grade de programação aqui no canal 26 da NET. Até o próximo Hashtag.